Mais um vídeo nessa de manhã acerca do Evangelho de Cristo, né? A gente sabemos que da cruz para cá, nós não precisamos mais de fazer muita coisa, porque até a cruz, Jesus fez tudo. O livro de Gênesis, o capítulo 3, versículo 15, a gente vê lá Deus fazendo uma promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de serpente e que ela só teria poder de morder no calcanhar, mas ele tinha poder de esmagar a cabeça, destruir, né? Aquela serpente, Deus falava de um chamado diabo pela igreja hoje. E a Bíblia diz que quando Judas Iscariotes nasceu, né? Judas Iscariotes nasceu no propósito de ser essa vida sem espírito, né? A Bíblia diz que o homem da perdição, o filho do pecado não tem espírito, né? O Judas Iscariotes nasceu para entregar Jesus na mão dos fariseus e era conhecido por seu pai, pela sua mãe, pelos seus familiares como Judas Iscariote. Mas por Jesus Cristo ele foi reconhecido como o diabo. Naquele dia da ceia, ele disse, no dia da ceia, não, no dia daquela reunião onde ele estava pregando, que foi embora todo mundo com a pregação dele e ficou os 12. E durante a pergunta de Jesus, Pedro se levanta e diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí Jesus surgiu com essa palavra. Não foi 12 que eu escolhi, mas um é o diabo. A palavra do Senhor que permanece para sempre, ela está localizada nesta tarde, quase já às 4 horas da tarde, nesse dia de segunda-feira, nesse dia 17 de maio. A palavra do Senhor está no livro de Romanos, capítulo 8, né? Romanos 8. Estou com muito tempo nesta tarde, porque, glória a Jesus, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ouvir o que a palavra do Senhor, ela tem para todos ao povo que vão ouvir a palavra de Deus neste momento. Romanos 8 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe, irmão, quando você escuta esse vídeo, há duas coisas que a pessoa deve seguir, né? Tem pessoas que querendo viver segundo a carne, fazendo o quê? Vai a monte, vai a templo, vai ungir coisas com óleo, vai orar em cabeça de pessoas, né? Fazer petições, ainda vai sacrificar alguma coisa em montes. Isso é segundo a carne. Ó, ir a monte, ir a templo, né? Fazer oração carnais. Ungir alguma coisa com óleo, fazer discípulo com óleo. Ungir vassoura, chave de carro, chave de casa. Tudo isso é segundo a carne. Por isso Paulo fez a diferença aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito.
Espírito, aqueles que andam segundo o Espírito, eles não têm condenação. Mas para esses que andam subindo o monte, descendo o monte, indo ao templo, esses são condenados. Quem condena? Os próprios mestres deles, chamados pastores. Você tem que dar o seu tudo, porque senão o diabo vai entrar em sua casa. Isso é a condenação. Você tem que dar o seu dízimo, porque o diabo vai entrar em sua casa, vai quebrar a panela, vai matar o seu filho, vai matar. Isso é condenação. Condenado não por Deus, mas pelo seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo. Né? Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já saíram dos templos ou nunca entraram lá, estão em Cristo Jesus. Para esses não há condenação. Né? Isso aqui quer dizer que toda a condenação daqueles que andam segundo o Espírito foi acabada e foi destruída na cruz. Né? Por isso ele está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há. Veja, se agora tem 2000 anos atrás, já daquele tempo para cá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que estão subindo o monte, descendo o monte, indo ao templo, ungindo chave, rezando ainda a oração, que estão apresentando crianças segundo a lei de Moisés, que estão dando dízimo segundo a lei de Moisés, esses aí a condenação permanece, porque esses não são conhecidos como filhos de Deus. Esses são conhecidos como homens do pecado. São conhecidos como filhos do diabo, por a Bíblia Sagrada. Se você quiser saber, vai no livro dos Epístolas de Pedro, de Pedro, de João, Epístola de Pedro, de João, você vai ver que esses homens não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Ou seja, o diabo é destruído. No livro de Hebreus 2,14 diz que o diabo é destruído. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, ele que é Deus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deus se fez carne no corpo de Jesus para destruir o que tinha o mistério da morte, que é chamado o diabo. E quando isso aconteceu? Quando Judas entregou Jesus, que foi e se enforcou, se destruiu. Né? Se destruiu o diabo. É isso que a Bíblia está dizendo e é isso que eu creio. Então o diabo não existe. A Bíblia diz que quando o diabo entregou Jesus, que é Judas, foi e se enforcou. Acabou. Como ele não tem espírito, não permanece em espírito. Mas Jesus foi destruído pelos os fariseus na cruz, pregado, morreu pregado, tiraram ele da cruz, sepultaram, mas como Jesus tem espírito, ressuscitou, está vivo. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito dele. Jesus habita agora em nós. Ele não é mais nazareno. Ele agora é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Jesus é o Espírito Santo. Ele disse àquele pessoal que ele pregava naquele tempo que ele estava na carne, ele disse, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Não tinha como o Espírito Santo vir se Jesus não vai, porque Jesus ia se fazer Espírito Santo. Ele ia ressuscitar não para viver mais em carne, ele ia ressuscitar para viver em Espírito. Então se tornou o Espírito Santo e habita em cada um de nós. Nós podemos crer assim, porque é assim. Malaquias não viu a Jesus. Malaquias não viu a Paulo. Malaquias falou com os judeus. Vós sois ladrões. Vós sois maldiçoados. Malaquias disse. Mas Jesus
lá no livro de Gálatas, já depois de ressuscitado pela boca de Paulo, né? Gálatas 3,13, né? Tem maravilha lá. Também Gálatas 5, primeiro, tem maravilha lá, primeiro em diante, né? Porque 3,13 diz que ele se fez maldição por nós. 1 Coríntios, no seu capítulo 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, diz: nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Se nós não somos como Moisés, por que puxar as obras de Moisés? Batizar a pessoa em água, que foi João, o único que batizou a pessoa em água foi João Batista. Mas ele era lá da lei de Moisés ainda, não era do Cristo ressuscitado. Então a gente coloca como da lei de Moisés, né? Então, quer dizer, João batizou na lei de Moisés pessoas em água, para abrir o caminho para o Senhor. Quando o fariseu foi lá, disse: eu batizo com água, mas o que vem é depois de mim. Vamos ver que ele vem pelo caminho do batismo de água. É mais poderoso do que eu. O que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo, não é mais com água e com fogo, né? Talvez ele dê uma sopra assim, todos nós fomos batizados, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Todos nós fomos batizados na morte de Jesus. Quando Jesus deu o último suspiro: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou o último fogo. Aí aconteceu o batismo de todos nós. Não precisamos